Olá, uma boa noite para você que está aqui presente nessa live, no nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras. E hoje nós vamos conversar sobre mitos, preconceitos e verdades sobre envelhecimento. Então já peço que você convide aí o seu familiar, seja criança, adolescente, jovem, ou se você é cuidador, também é importante que você esteja aqui, profissionais de saúde também, porque infelizmente a nossa sociedade ela é plena, repleta de preconceitos e de mitos sobre envelhecimento. E quem sofre com isso são os nossos idosos. Então por isso que eu estou aqui hoje para falar para vocês quais são os principais preconceitos, os principais mitos e também para trazer quais são as verdades sobre o processo de envelhecimento. Então quem está entrando aqui agora já pode deixar o seu nome, compartilhe já nas suas redes sociais e convide a sua família para participar dessa live, tá? Para você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento humano, tenho um trabalho com as redes sociais aqui no Facebook, Instagram, também tenho meu canal no YouTube. Se você não conhece, é importante que você se inscreva lá no meu canal do YouTube, se inscreva também, me siga lá no Instagram, aqui no Facebook também é importante que você clique em seguir, para que você seja notificado quando houver novas publicações, quando eu iniciar as lives. E também tem o meu blog, também com vários artigos lá sobre o processo de envelhecimento, ensinando você que é cuidadora a cuidar da sua saúde e você que é idoso também a envelhecer de uma forma mais saudável, tá? Quero dar uma boa noite para Carmen Lúcia, que está aqui presente. Os demais também gostaria que vocês colocassem seus nomes aqui embaixo, a cidade de onde vocês são ou de onde vocês estão, para que eu possa saber quem está aqui me assistindo. E é sempre um prazer receber as mensagens de vocês. É bom sempre que vocês compartilhem as publicações para que cheguem essas informações para outras pessoas. E o retorno tem sido muito bom. Tenho recebido aí mensagens diárias, né, das cuidadoras que me acompanham, dos idosos, das modificações que vêm acontecendo, né, na vida de quem me segue. Então eu fico muito feliz e peço que você me auxilie a espalhar aí essas informações sobre a saúde dos nossos idosos, tá bom? Quero dizer para você também, antes de iniciar a live, que eu escrevi um e-book. O e-book é um livro digital, onde eu ensino você, que é cuidadora de idosos, a cuidar da sua saúde. O que você pode fazer para você ficar bem, mesmo diante de tantos desafios, tá? E esse livro digital, ele é gratuito. É só você deixar o seu e-mail aqui embaixo, verifique se você escreveu, se você digitou o seu e-mail direitinho, porque você vai receber lá na sua caixa de e-mail esse livro digital. E aí você pode ou ler no seu celular, ler no seu computador, ou também imprimir, caso você queira, tá? Quero dar uma boa noite para Fátima Alves, que está aqui presente também. Uma boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Se você não recebeu o seu e-book, coloque aí o e-mail para que a gente possa enviar. E eu quero dizer para vocês também que nós teremos vou ter muito mais materiais aí para trazer para vocês, com muitas informações, com muitas novidades sobre saúde do idoso e da cuidadora. Então deixa o seu e-mail. Se você já recebeu o e-book, já leu, eu quero também que você deixe aqui nos comentários, que você diga para mim se você gostou, se foi bom, se trouxe benefícios para a sua vida, se você já está implementando as dicas que eu coloquei lá no e-book, para que eu possa também, né, ter um retorno e saber como que foi, como que está acontecendo, como estão acontecendo essas mudanças na sua vida, tá certo? Porque o e-book eu fiz com muito carinho. Quero dar uma boa noite a quem está entrando agora. Gente, compartilhe aí nas redes sociais e chamem a família de vocês, tá? Eu já vou iniciar a live agora, então, retomando. Qual o assunto de hoje? Mitos e preconceitos e verdades sobre o processo de envelhecimento. Como eu disse no início, a nossa sociedade nela impera muitos preconceitos sobre a velhice. E você que é idoso, eu tenho certeza que você não se enquadra em muitas coisas que as pessoas falam sobre os idosos, né? E aí você fica meio perdido, ou muitas vezes você fica, será que eu sou normal? Ou será que eu não sou normal? Será que eu deveria me enquadrar nisso que estão falando, né? Sobre idosos, sobre envelhecimento? E aí você se sente meio perdido. E quem é cuidadora também, às vezes você quer cuidar com muito amor, com muito carinho, mas quando você não tem conhecimento e a gente vive nessa sociedade preconceituosa, você acaba tentando fazer o seu melhor, mas prejudicando os nossos idosos por conta do seu olhar
que ainda tem preconceitos, né, que vieram dessa sociedade. Então, por isso que nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o que é a velhice, o que é ser idoso, né? Hoje no Brasil, por exemplo, a nossa legislação, ela diz que idoso é a pessoa que tem mais de 60 anos. Em alguns países, como Estados Unidos, né, os países aí do norte da América, são consideradas, né, pessoas idosas, pessoas que têm mais de 65 anos. Mas esse é um marco legal, né? Foi estabelecida uma idade, né, através da qual a gente reconhece que o indivíduo é idoso, por conta da necessidade de proteção das pessoas mais velhas, tá? Mas muitas pessoas não se sentem idosas com 60 anos, não se sentem idosas com 65 anos. Porque o processo de envelhecimento ele é multifatorial. Ele vai depender de condições psicológicas, né? Vai depender do psicológico da pessoa, vai depender de questões sociais, vai depender de um conjunto de coisas aí que não estão relacionadas apenas ao aspecto da idade. Por exemplo, a gente tem pessoas com 60 anos hoje que têm uma saúde muito pior do que pessoas de 80 anos. Né? E aí hoje a gente tem pessoas com 60 anos que estão com uma saúde melhor do que a jovem, que estão correndo, estão fazendo academia, estão esbanjando saúde, e você encontra com um adolescente, um jovem de 15 anos, que parece que tem 100, porque não tem condições físicas, né? Não tem condições psicológicas, e enfim, tem uma saúde bem defasada. Então, você definir envelhecimento já é complicado por conta disso, né? A gente tem essa questão aí de legislação, que diz que é idoso quem tem mais de 60 anos, mas muitas pessoas não se sentem idosas com essa idade. Então, é a primeira coisa que você precisa saber. O envelhecimento, ele tem diversas dimensões aí, que não é só essa dimensão de idade, tá? Quero dar uma boa noite para Fabiana Costa, para Glaciete também Ferreira, que entrou aqui. Gente, vamos compartilhar aí nas redes sociais. Lembrando que eu preciso que vocês convidem os familiares de vocês para assistir essa live. Porque como vamos falar de mitos e preconceitos, é importante que a sua família, você que é idoso, que a sua família assista. Se você tem um jovem, um adolescente, né, ou um adulto, ou até mesmo outro idoso que cuida de você dentro da sua casa, convide ele para assistir, para que ele jogue para bem longe esses preconceitos, tá bom? Quero dar uma boa noite aí para Maria Teodora, também que está aqui presente. Um prazer, Maria. Então, vamos começar já já. Primeiro mito, primeiro preconceito sobre o envelhecimento, né? A velhice só traz perdas. Muitas pessoas falam isso, que o processo de envelhecimento, que a velhice só tem perdas. Mas não é bem assim, né? É muito fácil você olhar para a velhice e você pensar, bom, nesse processo de envelhecimento, meu marido faleceu, minha esposa faleceu, meus filhos casaram e saíram de casa, eu me aposentei e meus recursos financeiros estão diminuídos, talvez você é idoso, talvez você tenha um problema de saúde agora, mas vamos ver também do outro lado, né? Quando você envelhece, você tem mais tempo, você tem mais autonomia, ou seja, se você hoje é idoso, você não depende mais de outras pessoas para decidir sobre a sua vida. Você pode decidir. Inclusive, outro mito também, que eu nem coloquei aqui, nem tinha separado para falar nessa live, é que a família deve decidir pelo idoso. Não deve, a não ser que esse idoso tenha algum problema mental, algum problema intelectual, né, alguma demência que impeça esse idoso de tomar suas próprias decisões. Mas caso ele esteja saudável, você que é idoso, à medida que você envelhece, você pode tomar todas as decisões da sua vida sem depender de ninguém. E aí talvez seja esse o momento de você resgatar sonhos que você não realizou. Eu conheço muitas pessoas, muitos idosos, né, quando eu atendo, justamente chegam já num processo meio depressivo, né? Eu parei de estudar quando eu era mais jovem, eu gostava de dançar e parei de dançar, eu gostava de cantar e parei de cantar. E aí eu viro e falo assim, mas por que você não começa hoje? Né? Por que você não retoma hoje os seus sonhos? E aí o idoso, ele para, reflete, assim, não tem nada mais que impeça, né? Você hoje tem mais tempo, você hoje pode tomar suas decisões. Então a velhice, ela pode ter muitos ganhos também. Eu quero dar uma boa noite para Raimunda Marinês e também para outra colega que entrou aqui. Eu vou ligar o meu computador e aí eu vou
também passando meu recado para vocês. Mas a velhice também tem muitos ganhos. Você ganha o poder de decisão, você ganha tempo, você ganha experiência, né? Idosos já não se estressam tanto quanto nós, jovens, já não vivem tão ansiosos. A sociedade hoje ainda tenta empurrar, né, bastante essa atenção sobre os idosos também. Mas, em geral, por serem mais experientes, os idosos sabem lidar melhor com as situações. Então, você tem mais tempo, você tem mais experiência, você tem o seu poder de decisão e você pode retomar a sua vida, retomar os seus sonhos com a velhice. Então, dizer que a velhice, que o envelhecimento é um processo que só traz perdas, não está correto. É um mito e é um preconceito, tá? Quero dar uma boa noite também para Maria Elivanda, que entrou aqui. Uma boa noite, Maria. E aí eu já vou falar para vocês o segundo mito sobre o processo de envelhecimento. Idosos se tornam crianças novamente. E eu tenho que bater nessa tecla 1000 vezes. Por quê? Muitas vezes o cuidador, o familiar, quando ele vai se dirigir ao idoso, ele se dirige ao idoso como se ele fosse uma criança, né? Ah, elazinha, vovozinha, tadinha, bonitinho, como se o idoso fosse uma criança. Mas o idoso não é criança. O idoso, ele é um adulto amadurecido e ele tem que ser tratado como tal. A não ser que esse idoso tenha uma doença de Alzheimer ou tem uma outra demência, ainda assim ele é um adulto, mas ele pode desenvolver, principalmente quem tem a demência do tipo Alzheimer, vai chegar uma fase, né, que ele não vai se recordar mais de informações recentes e ele vai se ver como uma criança. Então, nesse período você vai tratá-lo da forma que ele se vê. Mas, em geral, o idoso que não tem uma demência, ele não é uma criança. Então, você tem que tratar o idoso como um adulto. Você não tem que tratar o idoso como se ele fosse um bebezinho, uma criancinha, que você agora vai mandar nele, vai fazer as coisas por ele, porque isso está errado, tá? Uma boa noite para a Leninha, Amanda também. Um prazer, gente, ter vocês por aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro mito, que a velhice só tem perdas, nós já sabemos que tem perdas e ganhos. Segundo, que o idoso se torna criança novamente, isso está completamente errado, tá? Terceiro mito sobre envelhecimento, que todo idoso tem problemas de memória. Isso não está correto, tá? Só tem problemas de memória o idoso que tem demência, o idoso que tem uma depressão, e aí por conta da depressão ele tem problemas sim, tem quedas na questão da memória. É importante avaliar também por quê? Justamente porque a sociedade acredita que todo idoso tem problemas de memória. Quando o idoso começa a apresentar perdas por conta de alguma doença, os familiares tendem a não perceber, tendem a achar que é comum. E muitas vezes o diagnóstico de uma demência como Alzheimer, ou até de uma demência vascular, porque acontece de algumas vezes o idoso ele ter um acidente vascular cerebral, desenvolver uma demência e a família não observar, por incrível que pareça. Então, é importante que você, que é cuidador, você que é profissional, observou que esse idoso está apresentando perda de memória, leve para avaliação médica, porque perda de memória na velhice não é normal, como nós estamos acostumados a ouvir, tá bom? Uma boa noite para Maria José, Eliane Barros, boa noite, prazer ter vocês por aqui também, tá bom? Um outro mito também relacionado ao processo de envelhecimento é que os idosos têm menos capacidade de aprender. E isso não está correto, também é um mito, também é um preconceito, tá? Como eu escrevi já no meu artigo no blog, eu não sei se vocês já entraram lá no meu blog e já leram, eu escrevi um artigo sobre envelhecimento cerebral, como você envelhecer com saúde. E aí o que eu ensino para vocês? Que a capacidade cerebral, intelectual do idoso vai depender se ele treina a memória dele, se ele mantém atividades intelectuais, se ele procura fazer coisas novas, se ele se alimenta bem, se ele está nutrindo bem o cérebro. Eu sempre falo isso para vocês, nosso cérebro precisa de gordura boa, ele precisa de uma alimentação saudável, senão ele não vai funcionar bem. Então, quando essa pessoa tem dificuldade para aprender, não é só por conta do processo de envelhecimento. Isso ocorre quando o idoso para. Isso acontece muito quando a gente para de trabalhar, né? Chega aos 55, 60 anos, aposentou, a maioria das pessoas para de trabalhar e para de exercitar também o intelecto, de exercitar o cérebro. E aí não lê mais, não busca aprender, não busca novos cursos, não busca fazer novas atividades, novas viagens. E aí o cérebro parado
ele não vai funcionar bem. Então, o idoso não vai aprender bem. O que acontece que é comum no processo de envelhecimento é o processo de aprendizado ser um pouco mais lento, tá? Por exemplo, o idoso que vai ter acesso à tecnologia, à informática, ele vai aprender como qualquer outra pessoa. Talvez seja necessário um pouco mais de repetições, um pouco mais de tempo, né, de instrução um pouco mais longa. Mas ele vai aprender. Por que o jovem aprende mais rápido? Porque ele já nasce, uma criança hoje já nasce com o celular na mão. Então, lógico que ela vai aprender a mexer no celular muito mais rápido que uma pessoa de 80 anos que não tinha essa habilidade, né? Nós não tínhamos essa habilidade motora nos dedos de digitação, né? E a criança já nasce com acesso a isso, então ela vai aprender mais rápido por conta disso. Mas o idoso, ele aprende, ele tem desenvolvimento intelectual como as outras pessoas, só é preciso exercitar, tá bom? Uma boa noite para a Virgínia também, que entrou agora. Seja bem-vinda, Virgínia. É um outro mito sobre o processo de envelhecimento é que todos os idosos são iguais. Gente, primeira coisa que a gente precisa entender. O processo de envelhecimento, ele difere de pessoa para pessoa. Por quê? Vai depender se você casou, se você não casou, da sua religião, de questões sociais, se você teve acesso a um trabalho mais digno, se você teve acesso a um trabalho mais penoso, se você teve condições de se alimentar bem, se você fez exercício físico, qual a sua forma de ver o mundo, né? Sua forma espiritual de ver o mundo. Tudo isso vai fazer com que você seja um idoso diferente de uma outra idosa, né? Eu vou ter um envelhecimento em que eu pratico exercício físico, eu busco me alimentar, eu tenho uma certa visão espiritual. E aí, de repente, vai ter um outro jovem da minha idade que não se exercita, que se alimenta mal, que teve 5 filhos, eu só tive uma. Tudo isso vai modificar a forma desse idoso ver a vida. Então, você não pode tratar todos os idosos da mesma forma. Porque a forma dele ver o mundo, a forma dele conceber as coisas, a tecnologia, os preconceitos que talvez muitos idosos também tenham, vai depender do estilo de vida, da vida que ele teve, né? E, além disso, nós temos também gerações de idosos. Um idoso de 60 anos, ele vai pensar o mundo diferente de um idoso de 80 anos, que também é diferente do idoso de 100. Então, é importante a gente ter essa noção também de que nas faixas etárias também nós temos, como podemos dizer, essas faces de envelhecimento diferentes, tá? Um outro mito também, que é muito propício a gente falar nesse momento, é que os idosos são improdutivos. Isso é um mito, é um preconceito que inclusive a mídia, a televisão vem aí colocando, debatendo, como se os nossos idosos não servissem para nada. E aí a gente sempre tem que levantar a questão que, primeiro, o idoso já produziu muito, né? O idoso é alguém que já trabalhou 30, 40, 50, às vezes 60 anos, já produziu para essa sociedade, já trouxe o que ele tinha melhor, já deu de melhor para essa sociedade. E hoje ele está no momento de se aposentar e de fazer da vida dele o que ele bem entender, o que ele imaginar que é o melhor para ele. Então, quando alguém vem dizer que o idoso é improdutivo, isso é um enorme preconceito. Porque o idoso é alguém que já fez muito por nós. E, além disso, hoje, quando nós atendemos pessoas de famílias mais de classe média e pobre, nós sabemos que o papel do idoso dentro da família é central. Por quê? Geralmente é esse idoso que mantém, porque muitos jovens estão desempregados, então é o idoso que vai estar aí mantendo a casa. Além disso, é o idoso que cuida dos netos. Eu tenho um exemplo aqui da minha mãe que hoje me ajuda também a cuidar da minha filha. Então, para os jovens trabalharem, é o idoso quem está cuidando dos netos. Então, o idoso, ele é produtivo sim. E a gente tem que bater nessa tecla e não deixar que esse preconceito continue aí reinando na nossa sociedade, tá? Quero dar uma boa noite para Ivonete, Marlene, Raimunda também, Elane, uma boa noite para vocês, gente. Sejam bem-vindas aqui, não esqueçam de compartilhar, tá? Estou colocando aqui nos comentários mais recentes para eu poder acompanhar vocês. Um outro mito é que os idosos eles são mantidos pelo governo. E aí eu retomo na questão anterior. Os idosos, eles contribuíram para a Previdência Social. Eles pagaram a Previdência Social 15, 20, 30 anos para que eles pudessem se aposentar. Então, hoje, quando vem esse discurso dizendo que o idoso é mantido pelo governo,
como se fosse uma benesse, né? Como se o governo, o presidente, enfim, estivesse dando algo pelo idoso. Esse discurso que reina, mas na verdade o idoso ele contribuiu, ele trabalhou, ele contribuiu para a Previdência para que ele hoje se aposente e receba sua remuneração. Então a gente também tem que bater nisso todo dia, porque isso também é um dos grandes preconceitos que a mídia vem fortalecendo. Para quê? Para diminuir ali a idade, né? Aliás, aumentar a idade de aposentadoria, né? Eles estão querendo colocar aí para 65, 70. Daqui a pouco você vai se aposentar quando você estiver morrendo, né? E aí o discurso que eles trazem para a sociedade é que o idoso é improdutivo e que vem sendo mantido para governo, mas não. O idoso ele contribuiu financeiramente para isso, tá? Obrigada aí, Fabiana, por ter compartilhado. Leninha também, né? O idoso ele precisa ter esse sentimento de utilidade. Infelizmente, a sociedade ela vem por conta desses preconceitos fazendo com que o idoso se sinta sem utilidade, se sinta improdutivo, muitas vezes fica depressivo por conta disso, né? E ele mesmo se esquece o quanto que ele já contribuiu para essa sociedade, e a gente tem que estar relembrando e trazendo para ele o quanto que ele é importante, quanto que ele já foi e continua sendo útil hoje pra gente, tá? Um outro mito, e aí eu quero assim, que vocês prestem bastante atenção. Tanto você que é idoso, você é cuidador, você é profissional de saúde, tá? Um dos grandes mitos, gente, que reinam hoje é que o idoso não faz sexo, tá? Os filhos não gostam de conversar sobre sexo com os pais, os netos não gostam de conversar com os avós, profissionais de saúde também se sentem acanhados de conversar sobre isso. Mas é importante a gente saber o seguinte: idosos que têm uma boa saúde, que gozam de uma boa saúde, eles têm atividade sexual, sim. Isso é um mito dizer que idoso não faz sexo, tá? E aí, o que acontece? Os idosos, eles não nasceram durante aquele período em que surgiu o HIV, em que começamos a compartilhar, né, os profissionais de saúde, informações sobre a necessidade de uso de preservativo na relação sexual. E aí o que acontece? Os idosos hoje, eles estão voltando, né, para as ruas, vamos dizer assim. Nós tivemos um período em que os idosos eles se sentiam acanhados, né, eles estavam mais dentro de casa. Hoje, por conta das informações sobre o processo de envelhecimento, os idosos estão participando mais, eles vão para grupos de idosos, universidade para terceira idade, eles estão estudando novamente, fazendo curso, indo para academia. E aí, o que ocorre? Mesmo aqueles idosos que antigamente ficavam viúvos, né? Antigamente era muito assim, ficou viúva, não vou casar nunca mais. Hoje em dia não, eles já sabem, né? O idoso ele já sabe que é direito dele namorar de novo, casar de novo. E aí o que acontece? Ele volta a se relacionar sexualmente, mas não usa preservativo. E aí é um grande problema, tá? Na minha região, o número de idosos com HIV, com doenças sexualmente transmissíveis, está aumentando cada vez mais. Então é importante que você, que é idoso, não tenha vergonha, você tem todo o direito de ter uma vida sexual saudável, mas que você aprenda a usar preservativo, tá? Você que é profissional de saúde, converse com os idosos sobre isso. Você que é cuidadora também, não se acanhe. Os idosos têm muitas dúvidas, muitos não sabem nem como utilizar preservativo, e aí tem vergonha de olhar na internet, tem vergonha de conversar com as pessoas. É importante que você, que é profissional, que é cuidador, oriente e converse com esses idosos, tá? Esse é um dos grandes alertas dessa live. Posteriormente eu vou voltar nesse assunto aqui com vocês, detalhando um pouco mais essa questão que realmente é muito alarmante. E um dos últimos mitos, são vários, né? Mas hoje o último mito que eu trago para vocês sobre o processo de envelhecimento é que hoje em dia se fala muito sobre a possibilidade de interromper o envelhecimento, né? Então, o mito seria de que é possível interromper o envelhecimento. Gente, o processo de envelhecimento, assim como a nossa morte, é algo normal. Todos vamos envelhecer, todos vamos morrer. Tem gente que não gosta, né? Eu falo sobre isso com muita naturalidade. Tem pessoas que não gostam. Falou em morte, papapá, vou bater na madeira. Eu não vou envelhecer, eu vou utilizar 1001 cosméticos, 1001 procedimentos aí, e eu não vou ficar velha. Todos nós vamos envelhecer, tá? Seja intelectualmente, seja o nosso corpo. Claro que a gente pode envelhecer com muita saúde, né? A gente for cuidar da nossa alimentação, fazer exercício físico, cuidar da nossa saúde mental, nós vamos envelhecer bem e com saúde. Mas todos vamos envelhecer. Não tem tecnologia no mundo, né,
que faça a gente ficar criança, adolescente ou jovem novamente. Então, a questão é a gente aceitar esse processo de envelhecimento e entender que cada um vai envelhecer de uma forma, cada um tem uma concepção sobre envelhecimento, cada um vai envelhecer, um com saúde, outro com menos saúde, um com uma cabeça mais aberta para a vida, outros com uma cabecinha mais fechada, uns mais apegados à religiosidade, outros vão sair da religiosidade, vão começar a ir para o mundo, fazer outras coisas da vida, mas é a opção de cada um tem o seu direito de envelhecer do jeito que quiser e também tem a sua responsabilidade em relação a isso. Temos também as questões sociais, né, que estão implicadas nesse processo de envelhecimento. É claro que alguém que trabalhou, como eu falei, teve uma atividade mais penosa, né, trabalhou de repente em roça, se bem que muitos idosos que trabalharam em roça hoje têm mais saúde do que quem trabalha sentado, mas muitas pessoas que trabalhavam em atividades perigosas, que não tiveram muito acesso à alimentação, não tiveram acesso à informação, à educação, podem ter um envelhecimento com muito mais perdas do que outros, né? Mas também depende da nossa responsabilidade. Então, hoje nós temos internet, temos YouTube. Então, se você é jovem, adolescente, está assistindo essa live, você hoje é responsável pelo seu processo de envelhecimento. Você pode fazer diferente, né? Você pode acessar aqui as informações que estão disponíveis e envelhecer bem. Mas temos esses rebatimentos, tá? Então, foi isso, gente. Eu quero, assim, pedir muito a vocês que realmente compartilhem, tá? É muito triste quando a gente vê preconceitos em relação à velhice. Eu fico assim, muito chateada, né? Quando eu estou nos meios sociais, seja em hospital, seja no dia a dia, até com família. E a gente percebe que as pessoas têm muitos preconceitos. E aí não deixa o idoso decidir pela vida dele, acha que pode decidir pelo idoso, acha que idoso é criança, acha que idoso é improdutivo, acha que todo idoso tem perda de memória, e aí o idoso, às vezes, a família vai descobrir que esse idoso tem uma doença de Alzheimer já no final, em fase avançada. Então a gente precisa divulgar, levar essas informações aí à frente para que as pessoas entendam melhor, tá bom? Meninas, muito obrigada. Eu fico feliz quando eu vejo as informações de vocês. Ana Maria, que bom que foi uma live esclarecedora. Maria Helena, Ana Maria, Ivonete, Raimunda, fiquei muito feliz com a presença de vocês. Lembrando aí quem chegou mais para o meio e o final da live. Gente, escrevi o meu livro digital, o e-book. Quem já leu, deixa aí seus depoimentos, me diga se você gostou, se foi útil para você. Quem ainda não leu, não recebeu, é só colocar o e-mail aqui embaixo que a minha equipe vai enviar para vocês. Nas próximas semanas nós vamos ter muito mais novidades, eu venho preparando aí várias coisas para os cuidadores, para os idosos. E fiquem ligadas aí, tá? Maria Elane está dizendo para mim que ela fez 60 anos e não tem medo de envelhecer, nem medo da morte. Muito bem, Maria, porque infelizmente a maioria das pessoas tem medo de envelhecer e tem medo da morte. Tem gente que não gosta nem de conviver com pessoas idosas. Vocês que são idosos sabem disso, porque acham que tem pessoas que acham que velhice é doença, né? Que vai chegar na velhice, vai chegar doente. Então tem pavor de envelhecimento, tem medo danado de morrer, são coisas naturais da vida. Ninguém quer adoecer, ninguém quer morrer, mas a gente vai morrer. Todos nós vamos morrer. E qual que é o diferencial disso tudo? A forma que você vive. Por isso que eu sempre trago informações não só sobre saúde, mas como você manter sua saúde mental, como você aproveitar a sua vida, aproveitar as pessoas que estão à sua volta, amar, dar carinho, né? Conviver, viajar, passear e aproveitar o que tem de melhor na vida, porque a hora de todos nós vai chegar, tá? Quero dar uma boa noite para Regina. A Eliane está dizendo para mim que gostou muito. Ai, que bom, Eliane. Fico feliz. Agradeço a vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui embaixo que eu respondo. Também estou aqui disponível para conversar com vocês. Lembrando, então, que quem ainda não tem Instagram, cria lá sua conta no Instagram, me segue, DRA Juliana Benevides. Meu canal do YouTube também, se inscreva lá. Quem também não conhece meu blog, acesse meu blog, que tem muitas informações para vocês. A Ruth está dizendo que é cuidadora, né, Ruth? Que bom que você gosta da sua função, fico feliz, vamos aí aprender cada dia mais. Fabiana também está agradecendo, lembrando que no dia, acho que é 11,
Eu vou relembrar e vou publicar aqui também, gente, na minha página do Facebook. Eu vou fazer uma live lá no grupo da Fabiana Costa, que está aqui nos comentários, sobre o uso de medicamentos em idosos que têm a doença de Alzheimer, tá? Então, se você tem interesse nesse assunto, você pode participar lá no grupo da Fabiana também. E a Eliane tá me falando que cuida da mãe, né? Que bom, Eliane. Vamos aí cuidar dos nossos idosos, para que depois a gente não se arrependa, né? Então, é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Fiquei muito feliz com a presença de todos, de todas. Toda quinta-feira estou aqui às 19 horas. São vários assuntos aí, sempre sobre saúde do cuidador, da cuidadora e do idoso, tá? Respondendo aí a Marinês e também já agradecendo a vocês, gente. Na semana passada eu tive uma semana muito turbulenta por conta da internação do meu pai, né, que está doente. Eu cheguei a publicar aqui. Meu pai está internado e aí eu quero dizer para vocês que meu pai está bem, está se recuperando. Na próxima semana ele vai fazer a cirurgia dele. Então eu quero agradecer as orações, as preces, as vibrações positivas aí de vocês, que eu creio que a recuperação dele vai ser bem rápida, tá? A Fabiana me lembrou que a live no grupo dela vai ser no dia 13 de março. Então você que quer participar, manda uma mensagem aí pra Fabiana, porque eu esqueci agora, Fabiana, o nome do grupo certinho, tá? Mas a Fabiana pode escrever aqui nos comentários para vocês. Que bom, Regina Campista tá dizendo que gostou das informações. Leninha, Denise, gente, que bom. Meus agradecimentos a vocês, fiquem bem, que vocês tenham uma boa semana e a gente se encontra ao vivo aqui então na próxima quinta-feira e todos os dias aqui no Instagram tem aí informações para vocês. Ivonete, beijão para você, Eliane, beijão, uma boa semana, gente, bom final de semana, né? Que hoje é quinta, fiquem bem, fiquem na paz, tá? Tchauzinho para vocês.